Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é sempre um prazer te receber por aqui. Você também é do tipo que definitivamente prefere a Coca do que a Pepsi? Não há dúvidas de que a Coca é o refrigerante mais consumido do mundo. Mas você sabia que a Pepsi tem uma história parecida com a da Coca-Cola e que os dois refrigerantes surgiram na mesma época? Vem comigo. Eu vou te contar a história de um dos refrigerantes mais famosos do mundo. Tchim-tchim. É incontestável que a Pepsi é hoje um dos produtos mais reconhecidos do planeta. Quase tão famoso por seus comerciais quanto por sua interminável batalha com a rival Coca-Cola. Pode parecer loucura o que eu vou falar agora, mas a Pepsi foi criada por um farmacêutico. Olha só, pouca gente sabe, mas assim como a Coca-Cola, a Pepsi era vendida como uma bebida que tinha alguns benefícios para a saúde. Tudo começou quando o farmacêutico Caleb Bradan, da cidade de New Bern, na Carolina do Norte, começou a vender refrigerante em sua farmácia. Nessa época, era comum encontrar esse tipo de bebida nesses estabelecimentos, até porque os refrigerantes eram fabricados pelos próprios farmacêuticos. Inicialmente, a bebida que ele mais vendia era chamada de bebida do Brad, e era basicamente uma mistura de açúcar, água, caramelo, óleo de limão, noz moscada, nozes de cola e alguns outros ingredientes. Foi questão de tempo para que a bebida se tornasse um sucesso, mas havia um detalhe que ainda precisava ser analisado: o nome dela. Isso porque bebida do Brad, que fazia referência ao seu criador, não era muito atraente. Foi então que no dia 28 de agosto de 1898, Caleb Bradan decidiu mudar o nome para Pepsi Cola. O motivo dele ter escolhido esse nome? Inicialmente, a Pepsi era vendida como uma bebida que, além de refrescante, ajudava pessoas com indigestão. Por isso, ele se inspirou na palavra dispepsia ou dispepsia em inglês. E então surgiu o nome Pepsi, que conhecemos hoje. Na década de 1900, a Pepsi Cola já era distribuída por várias farmácias e outros estabelecimentos de New Bern e de outras cidades da Carolina do Norte. No final da década de 1910, já era vendida em 24 estados do país. No começo, como eu disse anteriormente, a Pepsi era vendida como um auxiliar digestivo, atraindo os consumidores com o slogan excitante, revigorante, auxilia a digestão. Durante um bom tempo, esse slogan e a tática de vender a Pepsi como um auxiliar digestivo deu certo. Mas à medida que a marca crescia, a empresa resolveu usar o poder das celebridades para atrair novos consumidores. Em 1913, a Pepsi contratou Barney Oldfield, um dos pioneiros do automobilismo. Quando se tornou o porta-voz da marca, ele ficou muito famoso pelo slogan "Beba Pepsi Cola, vai satisfazer você". Como a tática deu certo, a marca continuou a usar celebridades para atrair novos consumidores nas próximas décadas. Só que o sucesso estrondoso da Pepsi quase chegou ao fim, por causa de um evento devastador. Imagina qual? A Primeira Guerra Mundial. Você deve estar pensando que Caleb Bradan foi convocado para lutar na guerra ou algo do tipo. Bom, não foi isso que aconteceu. Na verdade, Bradan tentou se aproveitar da inflação da época. O fato é que o dono da Pepsi apostou na alta dos preços do açúcar durante a Primeira Guerra Mundial, acreditando que os preços continuariam a subir. Só que o que aconteceu foi exatamente o contrário. O preço do açúcar caiu, deixando a Pepsi com um estoque de açúcar superfaturado. As consequências dessa aposta foi a falência da empresa no ano de 1923. Vários investidores tentaram recuperar a Pepsi Cola, mas todos eles falharam.
Foi então que, em 1931, Charles Gulf, um empresário norte-americano e dono da Loft Can Company, comprou a Pepsi Cola. Ele fez o possível e impossível para tentar salvar a marca. Nessa época, os Estados Unidos tentavam se recuperar da Grande Depressão, uma terrível crise econômica que começou em 1929. Em certo momento, a empresa de Charles Gulf chegou a oferecer a Pepsi a executivos da Coca-Cola, mas eles se recusaram até mesmo a fazer uma oferta. Sem muito o que fazer, Charles Gulf reformulou a bebida e começou a vendê-la pela metade do preço que a Coca-Cola oferecia. A Pepsi não quis cometer o mesmo erro do passado. E com a chegada da Segunda Guerra Mundial, a empresa garantiu um suprimento confiável de açúcar. Durante o conflito, a bebida se tornou familiar para as tropas norte-americanas e os anos após a guerra foram generosos com a Pepsi. O então presidente da empresa, Alfred Steel, casou-se com a atriz Joan Crawford. Quando Alfred morreu de ataque cardíaco em 1959, ela passou a fazer as funções do marido. A atriz hollywoodiana, fantástica por sinal, também era uma empresária brilhante. E quando assumiu a posição do falecido marido na Pepsi, ela não era apenas uma figura famosa. Crawford tomou decisões importantes, fez aparições e até visitou as fábricas da Pepsi para tentar dar mais visibilidade à marca. No começo da década de 1960, empresas como a Pepsi estavam de olho nos Baby Boomers. Para quem não sabe, um Baby Boomer é uma pessoa nascida entre 1946 e 1964 na Europa, Estados Unidos, Canadá ou Austrália. Depois da Segunda Guerra Mundial, esses países tiveram um enorme aumento de natalidade, que ficou conhecido como Baby Boom. Com isso, a Pepsi começou a fazer anúncios apelativos para os jovens, denominados Geração Pepsi. Na década de 60, surgiu o primeiro refrigerante dietético da Pepsi, também direcionado para os jovens. Se antes a marca parecia estar falida, na década de 70, a Pepsi estava voando alto. Ainda nos anos 60, a empresa comprou outras grandes duas marcas, que se fundiram e formaram uma só. A marca Pepsi estava crescendo de forma assustadora. Por volta de 1970, ela chegou a ameaçar substituir a Coca-Cola como a principal marca de refrigerante nos Estados Unidos. Ao longo da década de 70 e 80, a Pepsi continuou fazendo anúncios direcionados para a tal Geração Pepsi. Em 1984, a marca contratou Michael Jackson para ser seu porta-voz. Os comerciais de TV fizeram tanto sucesso que a Pepsi contratou vários músicos e celebridades, como a cantora Tina Turner e o jogador de futebol americano Joe Montana. A Pepsi conseguiu se consolidar tão bem no mercado que, em 1985, a Coca-Cola anunciou que estava mudando a sua fórmula. A New Coke, como foi chamada, foi um desastre total. Tempos depois, a empresa teve que voltar atrás para sua fórmula clássica. Apesar da rivalidade entre as duas marcas, por incrível que pareça, a Pepsi ajudou a salvar a Coca-Cola no que parece um caso de filme de investigação. Em 2006, depois de décadas de rivalidade, a Pepsi teve a chance de colocar as mãos na fórmula secreta da Coca-Cola. Porém, a marca teve a consciência de fazer o que era certo. O caso envolveu Roya Williams, que durante muito tempo teve um cargo importante dentro da Coca-Cola. Ela ofereceu entregar a fórmula à Pepsi por cerca de $1,5 milhão. A Pepsi não aceitou a proposta e levou o caso para o FBI. As autoridades norte-americanas, juntamente com a ajuda da Coca-Cola e da Pepsi,
montaram uma operação policial que terminou com a prisão da mulher e de seus comparsas. Segundo uma pessoa do alto escalão da Pepsi, a concorrência às vezes pode ser acirrada, mas também deve ser justa e leal. Hoje em dia, a Pepsi, assim como sua concorrente, conseguiu diversificar os seus produtos. Além do clássico refrigerante, a empresa também tem produtos da marca Elma Chips, Gatorade, Quero Coco, H2O, Mabel, Toddy e por aí vai. Tudo isso graças a uma mistura experimental feita em uma farmácia em algum lugar da cidade de New Bern. O que era para ser apenas um auxiliar para a digestão se tornou uma das marcas mais famosas do mundo. Essa foi a história da Pepsi. Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve no canal da Fatos Desconhecidos. Vai uma Pepsi aí? Não?